Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar do quinto pilar do crescimento atômico, impacto e receita recorrente. Essa foi uma das coisas que mais mudou a minha experiência como empreendedor e também a realidade do nosso negócio aqui e permitiu a gente alcançar o crescimento atômico. Lembra que aqui eu estou compartilhando uma jornada empreendedora com você, onde eu tirei uma empresa de 0 a 20 milhões sem capital externo, que o mercado chama aí de bootstrapping, tá bom? E eu espero inspirar você com essas histórias aqui, os exemplos que eu estou dando sobre os meus erros e acertos, os aprendizados que eu tive, beleza? Bom, vamos lá então para o quinto pilar do crescimento atômico, impacto e receita recorrente. Eu estou aqui com o meu caderninho, lembra? Estou gravando essa série aqui de casa e a ideia é ser o mais transparente possível, então eu trouxe aqui algumas anotações da minha trajetória. Toda empresa passa pelo primeiro desafio. A minha primeira empresa, eu não consegui levar ela adiante porque eu não consegui criar uma máquina de geração de demanda e de vendas. Então, todo mundo no início de uma empresa precisa validar ali o seu fit com o mercado, né? Tem gente que chama isso de Product Market Fit, ou seja, você tem realmente uma solução onde o mercado tem uma demanda, ele vê valor naquilo e você vai adaptando aquilo e melhorando aquilo a cada dia que passa. Mas o primeiro desafio é vender. Vender é uma coisa que ocupa boa parte da cabeça de todos os empresários. A minha até hoje, o foco é vender, mas ele não é a única preocupação ou a única prioridade que a gente tem que dar depois de um tempo. Então, de 2017 a 2019, que foram os 2 primeiros anos da BR24, a minha primeira empresa, né, essa que a gente levou aí de 0 a 20 milhões, era isso, eu precisava vender. E quando a gente fala de venda, a gente também tem que olhar para a qualidade dessa venda. E eu lembro que a gente, no começo, vendia a licença de software, então a gente é revenda de software do Bitrix 24 e serviço. E o que dava mais margem para a gente era o serviço. Então eu lembro ali que a gente fez um cálculo simples e a proporção era mais ou menos 60-40. Eu precisava no mês vender 60% de serviço e 40% de licença para a gente conseguir pagar as nossas contas e ter algum tipo de lucro. Se essa balança tivesse descompensada, eu vendesse mais licença, a licença tinha uma margem mais baixinha e eu não conseguiria pagar as contas. Então, no começo da jornada, além de vender, eu precisava vender o mix certo para ter dinheiro para pagar a conta. E eu lembro a sensação, cara, todo mês era assim, chegava no dia 1 a gente zerava a máquina, chegava no dia 10, que era o dia do pagamento da nossa folha de pagamento, que é a maior despesa para uma empresa de serviço, eu lembro que eu ia para o escritório e as meninas do financeiro falavam assim, Felipe, não vem para o escritório no dia 10, cara, você fica mal-humorado, você fica ansioso, visível na tua cara. Eu nem sabia disso, eu nem conseguia me dar conta disso. Mas depois eu fui perceber que era o seguinte, cara, isso me causava uma ansiedade gigante no começo da jornada e talvez você que esteja me assistindo ou me ouvindo aí, seja no YouTube ou no Spotify, você também já tenha tido ou esteja passando por essa situação, a ansiedade de não ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Então, quando a gente fala de impacto e receita recorrente, a gente está falando para o empreendedor principalmente de se livrar dessa ansiedade que trava, você gasta energia pra caramba e vai te limitar, vai te cansar ao longo da jornada. Então você tem que eliminar esse tipo de ansiedade. Como? Construindo o impacto e a receita recorrente. E foi isso que eu fiz. Eu lembro que em setembro de 2019, já contei essa história, a gente quase faliu porque a gente vendeu muito mais licença e menos serviço, a gente comissionou errado nosso time de vendas, a gente conseguiu, graças a Deus, reverter esse cenário lá em 2019, mas eu tomei uma decisão, falei, cara, eu não vou mais passar por isso. Chega! São 2 anos aqui, acordando de madrugada, olhando a conta, porque eu fazia mais o controle do caixa, então eu sabia mais ou menos ali, se eu tivesse um saldo depois de pagar as pessoas no dia 10, eu conseguiria, ao bater a meta e minha capacidade de vendas, eu conseguiria pagar as contas. E cara, assim, é horrível essa sensação. E eu tomei a decisão, nunca mais vou passar por isso. E aí o que eu comecei a fazer? No próprio 2019, a gente lançou o nosso aplicativo. Já vinha desse movimento, já estava com essa ansiedade nos 2 primeiros anos. A primeira empresa, eu basicamente tive que encerrar as operações porque a gente vivia nesse estresse também. Então, somando aí, foram 4 anos com esse estresse de vender o almoço para pagar a janta, né? Então os serviços eram completamente projetos, projeto tem início, meio e fim, a gente tem que sempre estar vendendo novos projetos para novos clientes e é isso, tá? Essa é a realidade. E aí como é que eu saí dessa corrida do rato, né? Basicamente a gente construiu a nossa receita recorrente do SaaS,
Então, legal. Eu vendendo o Bittrex eu tinha uma receita recorrente, mas a margem era tão baixa que eu tinha que ter um acúmulo muito grande para conseguir pagar as contas fixas. E eu defini essa meta. Por um bom tempo ali, depois de 2019, 2020 inteiro, a gente focou em bater essa meta. Eu preciso ter toda uma receita recorrente capaz de pagar a minha despesa fixa. É isso. Então, se fosse aluguel, eu tinha telefonia, a parte de infraestrutura e pessoas, né? Pessoas sendo o mais relevante nessa conta aí. Então foi isso. Essa foi a meta por um bom tempo. E aí o que a gente fez? Além de construir os nossos aplicativos, que também, né? Quando você constrói um aplicativo, você tem um investimento. Vou fazer contas aqui. Imagina que você contrate um time mínimo de tecnologia, ele vai te custar ali 30 mil reais por mês. Chutando aqui, tá? Imagina que você vai vender a sua solução por um ticket médio de 300 reais por mês, só que é recorrente, é legal. Pensa que a cada conta que você for fazer, para ir acumulando e você não vai tendo o cancelamento desses serviços, você vai acumulando, isso é bacana, ao longo do tempo isso vai acumulando. Ou seja, para eu conseguir os 100 clientes, e obviamente né, eu não vou ter 100% de margem, porque eu tenho despesa de infraestrutura, uma série de outras coisas, então eu vou precisar, possivelmente, para chegar no break-even, zerar essa conta, eu vou precisar mais de 100 clientes. Se a gente estiver falando de uma margem aí, vou chutar 50% para ser melhor na conta aqui, eu estou falando de 200 clientes. Então, até eu conquistar os 200 clientes de um software B2B, leva um tempo. Óbvio, quando a gente está aprendendo a fazer isso. Hoje a gente bate isso de uma forma muito rápida, porque a gente tem base, a gente já aprendeu a fazer e etc. Mas no começo é complexo. Esse foi o movimento. Eu sabia que uma hora ia acumular essa receita e a gente conseguir construir receita recorrente. Então, meu foco depois de 2019 foi como que eu construo produtos de receita recorrente. E aí, a gente olhou também para a nossa jornada, né? A gente falou assim, cara, tem cliente cancelando. Então, além de vender para novos clientes, eu preciso estancar esse churn, esse cancelamento de contratos. Como é que eu faço isso? A gente começou colocando, todo mundo faz isso, né? Coloca um time lá para falar com os clientes que estão saindo. Cara, tarde demais. Às vezes esse cara já está há um ano, ele fechou um contrato de um ano, pagou ali até à vista e ele já deixou de usar o produto, ou ele nem começou a usar o produto porque o time dele não comprou o produto, etc. Né? Você não teve sucesso nessa ativação que a gente chama. Então a gente foi começando a olhar que cada ponto da jornada do usuário é importante, do cliente, né? Desde o começo, os primeiros dias ali são essenciais para que ele consiga ativar aquele produto, usar aquele produto, tirar o primeiro valor, já considerar que ele teve um ganho ao fazer aquele investimento, ao tomar aquela decisão. Aí depois a adoção, como é que o time adota, como é que de forma recorrente eles usam aquele produto, né? E assim por diante. Então, ter o controle dessa jornada foi importante para a gente. Aí entra uma série de processos, né? Processos de acompanhamento do cliente, entender cada parte dessa jornada e você conseguir dominar isso. Então, o primeiro foi construir produtos recorrentes, né, como o software, depois foi dominar essa jornada para a gente acompanhar esse cliente e, obviamente, a gente vai entendendo como é que a gente pode adicionar novos produtos que esse cliente quer, aumentar esse ticket, ele fazendo upgrade, indo para planos maiores, a gente tem uma expansão disso. Como que a gente multiplica também esses casos de sucesso? Então faz uns 2 anos que a gente colocou como meta dos times, cara, a gente está aqui para construir cases de sucesso. Então vocês precisam, começa na venda, já falar o seguinte, cara, nós temos a intenção de tornar você um case de sucesso. A gente se comprometer na jornada, acompanhar esse cliente e assim que ele tem um case de sucesso, a gente registrar isso também. Automaticamente, isso traz novos clientes, mas ele também indica mais. Quando ele tem uma boa experiência, ele tem resultados com o nosso produto, com o nosso serviço, ele também indica. E isso vai fazendo com que esse impacto e essa receita recorrente se acumulem ao longo da jornada. Basicamente é isso que diz esse pilar aqui. Coisa foi importante. A partir do momento que a gente conquistou essa receita recorrente através do nosso SaaS e através da venda do Bittrex 24, a gente ganhou muito mais liberdade. Eu, como empreendedor, não precisava ficar mais com aquela ansiedade da gente ter que vender o almoço para pagar o jantar. Então isso libera um monte de energia e a gente começa a ficar mais corajoso de tomar decisões no nosso negócio. Então eu lembro que a gente se posicionou, cara, nós somos o primeiro do nosso ecossistema global, né, o parceiro mais reconhecido, mais premiado, de maior impacto, abrindo uma nova categoria de premiação.
Então a gente falou, cara, a gente realmente tem uma base de clientes grande, a gente gera muito valor para o mercado, os nossos clientes estão tendo muito resultado e a gente vai se posicionar como o maior do mercado. E isso tem a ver com mexer com preço também e tem a ver com mexer com modelo de entrega. Eu lembro que era uma resistência muito grande dos nossos sócios, do nosso time, de transformar projetos em receita recorrente. Porque o cliente ele não quer se comprometer com essa receita recorrente. Né? Muitos clientes falam assim, cara, não vou assumir um custo. E a gente teve que quebrar aqui várias barreiras, né, de crença de, cara, nós vamos aumentar o nosso preço dessa receita de serviço para o mercado, porque nós temos o melhor time, o time mais sênior, com o melhor processo, com a melhor metodologia, nós vamos colocar isso aonde vale aqui, então a gente se posicionou como preço os maiores, os mais caros, entre aspas, né? Então relação de custo-benefício vale muito a pena, mas não é para todo mundo. E a gente também vai transformar, a gente não vende mais projetos, a gente agora vende contrato, porque a gente entende que os clientes que querem estar com a gente, eles estão numa jornada de crescimento. Então eles não pensam no curto prazo. Quando a gente vendia projeto, era aquele cliente que queria rapidamente implementar um negócio e esquecia o sistema. E a gente sabe que o sistema ele tem que fazer parte da vida do negócio, porque os processos vão mudando, o mercado vai mudando e é vivo esse processo. Então, ou ele desenvolve uma competência lá dentro, que a gente tem produto para desenvolver isso também, acompanhar ele nessa jornada, né? Ou ele fica com o nosso time. Então, logo de largada, a gente fala o seguinte, cara, a gente não faz projeto, pensamento de longo prazo, a gente sabe que o overhead aqui, você pagar uma hora de um consultor alocado nosso é caro para você, então a gente quer ou desenvolve aí dentro alguém especialista na ferramenta, ou você fica com a gente ao longo dessa jornada para a gente te ajudar. E aí, obviamente, a gente vai criando produtos para suportar cada um desses perfis na parte da jornada. Então, quando você desenvolve esse tipo de sistema de impacto e receita recorrente, isso te dá muito mais coragem e dá muito mais recurso para você continuar crescendo. Então, te dá tranquilidade, você consegue, com a receita recorrente, você tem muito mais previsibilidade, você consegue investir mais em novos produtos e assim você conquista um crescimento atômico, tá bom? Então, eu gosto muito desse pilar e eu espero que você tenha se inspirado aí também para transformar os seus produtos e os seus serviços em receita recorrente, acompanhar o seu cliente na jornada inteira, conseguir agregar muito valor e fazer isso aí multiplicar dentro do seu negócio, tá bom? É isso aí, espero que você tenha gostado de mais esse episódio. Aguardo seus comentários, suas perguntas aí também, seja no Spotify ou no YouTube. Um abraço e até a próxima.